Olá pessoal, meu nome é Carlos Torres. Eu vou guiá-los, na construção desse nosso monumento que representa tão bem o nosso povo, o nosso país, que foi feito com a dedicação e amor de tanta gente. Então vamos lá. Como é que o corpo de Cristo foi erguido? Vocês estão vendo aí esse desenho? Tá? Esse corpo é como se fosse um bloco vertical de concreto armado, tá? Como se fosse um prédio, ok? Então pensa-se num prédio, tá? No caso do nosso Cristo Redentor são 13 andares, formados por lajes vazadas, que ajudam inclusive a reforçar essa estrutura. Vocês estão vendo aí esse desenho? Esses platôs. Esses platôs são, no caso, esses andares. Como que foi vestida essa túnica no Cristo? Os operários instalaram as redes ou mantas metálicas. Tá? Essas mantas elas seguem os desenhos com os arames dessa túnica. O concreto foi aplicado, formando-se esse formato de túnica. Porque o Cristo tem pedra-sabão. Essa pedra-sabão ela tem uma composição, uma estrutura, é um material, tá? Que é altamente resistente, tá? Não muda de cor, não retém calor, não se dilata nem se contrai. Resiste a ácidos e não absorve a água da chuva. Então, pessoal, esse material, um revestimento para proteger o concreto do Cristo Redentor, foi feito em forma de mosaico. Essa pedra-sabão ela foi cortada em milhares, de pequenos triângulos equiláteros. Essas senhoras aí, essas mulheres da igreja de Nossa Senhora da Glória, que fica do Largo do Machado, eram voluntárias que revezavam, inclusive, o tempo para poder fabricar esses pequenos triângulos equiláteros com a pedra-sabão. Após isso, elas colavam num tecido que montava um tipo de cartolina, ok? E essa cartolina, ela era com esses mosaicos, cobriam o concreto do Cristo. Era aplicado no Cristo para cobrir o concreto a fim de formar essa proteção ao concreto do Cristo Redentor. Temos aqui 8 metros de pedestal e 30 metros na imagem, ou seja, 38 metros ao todo. A questão é, tá vendo onde que fica a porta? Não fica no pedestal, fica na imagem, ou seja, não existe porta para entrar no Cristo. Isso quer dizer que é possível entrar nele, só que não é para visitação, não é para turismo. O pedestal que fica debaixo da imagem, tá? A capela onde o pessoal reza, essas coisas, fica justamente atrás do Cristo. Para entrar na imagem, entrar no Cristo, é necessário uma autorização especial. Se conseguir essa autorização especial, você vai precisar de uma escada ou de um andaime. É uma coisa realmente assim, uma questão de segurança tão séria, que a chave fica com um funcionário somente. Eis um mistério para muitos, Será que o Cristo Redentor tem pé? Tem. Agora a parte interna do Cristo, tá vendo? É tudo oco, não tem um acabamento. Justamente por isso, não é para uma visitação, não é para turismo. Por volta do 8º, 9º andar, essas aberturas para o lado são as aberturas que ficam por volta assim, em cima do ombro do Cristo. Em volta dos ombros do Cristo, e dos braços, existem outras aberturas, 4 ao todo, com mais um sobre a cabeça. Chegando nos ombros, esses ferros que vocês podem ver aí, na realidade são para-raios, tá? Ao todo, em média, assim, 5 raios por ano caem no Cristo Redentor. Agora uma coisa curiosa, Eu disse que por dentro é completamente oco, não tem nada, não tem acabamento, justamente para que não é aberta a visitação, para turismo. Mas tem um coração dentro do Cristo. Isso aí foi um pedido do cardeal arcebispo Dom Sebastião Leme. Ele queria fazer uma homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Esse coração ele fica no 9º andar do prédio do Cristo, na mesma altura do coração que está do lado de fora também. Geralmente, nos aniversários da estátua do Cristo Redentor, é celebrada uma missa
na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas o coração que aparece lá é uma réplica, né? Claro que esse aqui está fixado no Cristo, não tem como ser retirado. Então é feita uma réplica, tá? Com mosaicos também, né? E levada como um símbolo para a missa na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Do lado de fora tem um outro, né? Coração de mosaico também, tá? Do lado de fora também tem outro. Os dois ficam na mesma altura. Então, finalmente, vamos chegar ao limite máximo, que seria a vista que existe sobre a cabeça do Cristo Redentor. Então, temos uma vista, assim, muito privilegiada, coisa que Dom Pedro I tinha visto isso, né? Tanto que ele mandou instalar um mirante. Quem tem base histórica fica fácil entender que Princesa Isabel foi a primeira pessoa a visualizar Cristo Jesus acima do Morro do Corcovado. É que com a assinatura da Lei Áurea, abolicionistas procuraram Princesa Isabel a fim de prestar uma homenagem colocando a estátua da princesa acima do Morro do Corcovado, onde hoje existe o Cristo Redentor. Só que a princesa gentilmente recusou a homenagem e declarou que o único Redentor seria Cristo Jesus. A princesa Isabel sempre foi abolicionista, porque existia uma questão política. Existiam os monarquistas e existiam os republicanos. Inclusive, os republicanos que estão no poder até hoje, né, e conseguiram esse poder através de um golpe contra a monarquia. Pra você ter uma ideia, como a questão da princesa Isabel era muito delicada, então ela tinha que agir de forma reservada e muitas vezes até secreta. A vida pessoal dela, casamento, por exemplo, na igreja do Carmo, a antiga Sé, ela não permitia escravos servindo os convidados e muito menos na fazenda onde ela iria morar com seu marido, o Conde Dom. Princesa Isabel era assim considerada a Redentora. Isso foi um apelido dado por José do Patrocínio. José do Patrocínio, além de um dos abolicionistas, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, exatamente a cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras. Ele era farmacêutico, poeta, escritor, jornalista, negro e criador da Guarda Negra. O contexto histórico mostra que a situação de Princesa Isabel era muito complexa. Toda a sociedade monárquica busca por filhos homens. Dom Pedro II teve filhos homens. O problema foi que eles não conseguiram chegar à idade adulta. Então coube a Princesa Isabel assumir o papel de rainha na ausência do pai. Então, dois problemas para a Princesa Isabel. Apesar dela ter direito ao trono por herança na monarquia, a sociedade era extremamente machista e não aceitaria ser governada por uma mulher. Outro problema é que esse escravo que a Lei Áurea tinha acabado de libertar tinha valor financeiro para o fazendeiro, diferente do escravo europeu. Se você olhar aquele escravo branco, celta, europeu, nas cartas de São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda, você vai entender que eles lá trabalhavam até a morte e eram substituídos. Esse escravo aqui, que a Lei Áurea libertou, não. Ele tinha valor financeiro para o fazendeiro, tanto que os republicanos queriam que a monarquia indenizasse os fazendeiros pelos escravos que a Lei Áurea libertou. Nesse momento, no salão em que Princesa Isabel entrega aos abolicionistas a assinatura da Lei Áurea e que fez repercutir muito bem não só para o Brasil, mas como o mundo também. Princesa Isabel foi recebida em Teresópolis com flores e o Papa Leão XIII a condecorou com a Rosa de Ouro. O Papa Leão XIII entregou a Rosa de Ouro à Princesa Isabel junto a uma carta, onde, resumidamente, ele parabeniza a princesa por ter decretado a lei e a Alteza Imperial Dom Pedro II por ter sancionado. A Rosa de Ouro é uma espécie de símbolo criado pela Igreja Católica desde o século VI para representar, para presentear pessoas com grandes feitos pela humanidade. Outra instituição que tem a Rosa de Ouro no Brasil é a Catedral de Aparecida do Norte, após 250 anos em que pescadores, ao lançar a rede de pesca, encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas no Brasil, a única pessoa a receber a Rosa de Ouro até hoje foi a Princesa Isabel. A Rosa de Ouro encontra-se guardada
na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. Com a assinatura da Lei Áurea e as consequentes ameaças que Princesa Isabel recebia, a pressão dos republicanos e o medo dos negros de perder a liberdade recém-conquistada, José do Patrocínio, entre outros abolicionistas, criaram a Guarda Negra da Redentora. Então, exatamente no dia 10 de fevereiro de 1889, nascia a Guarda Negra da Redentora, cujo lema era Pau, Navalha e Capoeira. Era uma guarda formada por ex-escravos libertos por Princesa Isabel. E nesse primeiro dia houve adesão de mais de 500 pessoas. Princesa Isabel era uma espécie de patrono. Patrono é aquele que defende, que aconselha, que direciona. No caso do feminino seria patronesse. Princesa Isabel era patronesse da Guarda Negra da Redentora, que foi criada lá em 10 de fevereiro de 1889. Coincidentemente, o golpe da República veio em 15 de novembro de 1889, quando a família imperial estava em Petrópolis. Dom Pedro II recebe uma carta do Marechal Deodoro da Fonseca pedindo para que ele deixe o Brasil. A família real não resistiu. Dom Pedro II e sua família partiram para o exílio. E algumas coisas aconteceram. Provavelmente a escravidão não fosse anulada porque existia uma pressão do mundo inteiro contra a prática do escravagismo, e a Guarda Negra foi desfeita. Com o tempo, a prática da capoeira, inclusive, tornou-se marginalizada e proibida. Se fala de turismo na cidade do Rio de Janeiro, de vez em quando a gente encontra alguns comerciais, algumas estampas, né, principalmente em camisas, mostrando a capoeira, né? E a coisa que intriga bastante, particularmente eu visitei a Pequena África, no Rio de Janeiro, próximo ao Cais do Valongo, e eu não vi prática disso, não vi um grupo organizado, nem aulas sobre a capoeira. Mas aí vem o questionamento, né? Que capoeira é essa? Talvez na Bahia ainda exista uma tradição, né? No Rio de Janeiro não deveria ter? Olha, deveria ter. Esse é o contexto histórico que prova que a capoeira deveria ser praticada, né? Mas por algum motivo, aí é uma coisa que cabe discussão, mas é outra história, que a prática, na realidade, essa tradição foi esquecida. Apesar da Guarda Negra ter sido criada no Rio de Janeiro. Mas talvez essa questão da capoeira no Rio de Janeiro seja remetida devido a essa história, né, do Rio Antigo, do que foi a capoeira no Rio Antigo, que era uma prática, tá, dos negros escravos, que acabou se tornando uma arte marcial de um grupo organizado na defesa da própria liberdade e em defender a sua redentora, Princesa Isabel. Princesa Isabel chegou a apoiar a Constituição do Cristo. O que aconteceu é que, após o golpe da República, exatamente em 1889, todos os projetos relacionados à família real foram esquecidos. A família real expulsa do Brasil e, por lei, impedida de voltar ao país. Então, a história, ela é uma grande viagem. A história, ela não é romântica, né? É aquele romântico lírico, né? Que você se emociona, que você se apaixona. Não é. Ela é fato. Então, uma grande viagem. O Cristo, ele veio de um sonho do padre, o reverendo Pierre Marie Bosch, um padre francês, que ele tinha atividades em uma igreja com vista para o Morro do Corcovado. Então ele pensou em ter ali, ele sonhou em meados do século XIX, provavelmente 1850, em ter ali a imagem de Jesus Cristo. Depois vem a Princesa Isabel, né, muito antes disso, sendo homenageada. Ela mesma disse, não, o Redentor verdadeiro é Jesus Cristo. Então a gente tem aí um Jesus Cristo e temos uma Redentora. A gente vai juntando as coisas
e chegamos à conclusão do Cristo. Temos em 1889 o golpe da República, todos esses movimentos, né, de libertação dos escravos, que tornou a Princesa Isabel a Redentora. Daí então, com o golpe da República, o Brasil, o Estado brasileiro tornou-se laico. Deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república. Então, o que acontece? Uma separação da igreja também, porque por se tornar laico, seria um país sem uma religião oficial. Então, nesse intuito de retomar atividades, relações com o Estado brasileiro, em 1920, o Círculo Católico do Rio de Janeiro, a fim de retomar relações com o Estado brasileiro, em 1920, retoma o projeto do Cristo Redentor e começa a promover eventos para arrecadar fundos para a construção da estátua de Jesus Cristo. Então, seria a ideia. Jesus Cristo segurando uma bola que segurando uma cruz, tá? E uma orbe globus cruciger. É o globo que representa o domínio de Cristo pelo mundo. Então deu-se esse projeto pelo engenheiro arquiteto Heitor da Silva Costa, que para o povo carioca, muito ligado ao futebol, apelidou de Cristo da Bola. Outra proposta desse engenheiro Heitor da Silva Costa seria Jesus com os braços abertos, simbolizando a paz, em concreto armado revestido de pedra sabão. O que acontece é que esse primeiro projeto do Cristo Redentor, segurando uma cruz com uma das mãos, e a outra é muito parecida com uma imagem que tem no Vaticano, tá? Mas era esse o projeto. A questão é que dizem em boatos, né, e tem muito fundamento, que essa história do povo carioca chamar a estátua do Cristo Redentor de Cristo da Bola fez com que o padre se irritasse, né, e os padres, né, do Círculo Católico do Rio de Janeiro se irritassem com isso, que parecia uma brincadeira. Aí eles falaram com o engenheiro Heitor para desistir do projeto e partir para a segunda proposta, que seria o Jesus Cristo com os braços abertos, representando a paz. Então a gente vê no turismo que não é só a prática de visitar o lugar, saber o conteúdo, o contexto daquele lugar, o que levou aquele lugar a existir. Jesus Cristo, o Salvador, que liberta, seria o Redentor. É interessante você subir o Morro do Corcovado e imaginar que seria esse Jesus bíblico, mas pela história do Brasil, tivemos uma redentora, uma pessoa que trabalhou muito para libertar os escravos. A gente vê no contexto aqui quanto tudo foi muito difícil para que ela conseguisse chegar a esse ponto. Não foi simplesmente tomar a atitude, ela não podia fazer isso. Enquanto rainha, ela executou. E mesmo assim ela deveria pensar, porque existia uma política, existia conflito, existia interesses. Então, a gente vê que esse título de redentora deve-se à Princesa Isabel, até porque no lugar do Cristo seria uma estátua dela. Houve o desejo do padre francês no meado do século XIX e houve Princesa Isabel, que além de libertar os escravos em 1888, já havia feito isso com a lei do ventre livre. Uma pessoa dedicada à igreja, dedicada à família, dedicada ao Brasil e muito preparada para isso. Seria a nossa rainha, que não esperava louvores para ela. Imediatamente ela recusou a homenagem
e disse que o único redentor seria Cristo Jesus, ou seja, uma pessoa comprometida que tem que ser feito o papel de uma verdadeira rainha. Eu estudo letras, pesquiso informação, vou atrás da informação por respeito à pessoa, né, que a gente guia, está pagando. Né? Então, além do passeio, esse conteúdo muito bem-vindo, muito pesado, e porque uma coisa liga a outra. Essa guarda negra que não tem muitos documentos falando sobre ela. Após todos esses episódios, Marechal Deodoro da Fonseca, que seria o primeiro presidente republicano, renunciou, e Floriano Peixoto, que era o vice, assumiu, não deixando correr uma outra eleição. E isso provocou a revolta da Armada, que assustou o Rio de Janeiro. Por pouco a cidade não foi bombardeada pela própria marinha do país. Será que Floriano Peixoto se manteve no poder para evitar uma possibilidade da monarquia retornar? Mas isso é uma outra história, outro assunto. Sobre a palavra redentor do nosso Cristo, isso se deu devido aos feitos de Princesa Isabel.